vai ser projetado. Não precisa projetar não, viu, irmão? Eu quero que os irmãos acompanhem na Bíblia. Se não tiver Bíblia aí com você, no celular, que tem Bíblia, nós vamos te emprestar. Amém? Mateus 25. A parábola das 10 virgens diz assim: portanto, o reino de quem? O reino de quem? Dos céus. E o reino dos céus pertence a quem? A Deus. Veja, a parábola é sobre o reino dos céus. E o reino dos céus pertence ao Pai. E no reino dos céus está o Pai, está o Filho, o Espírito Santo está aqui, no meio de nós e em nós, e os anjos. E lá no reino dos céus existem posições hierárquicas. Existem querubins, existem serafins, existem arcanjos, existem anjos, cada um numa posição nos céus. Eu lembro de um pregador que já partiu para o Senhor, pastor Miles Monroe, quando ele falou do arcanjo Miguel, Gabriel e de Lúcifer. Miguel era um de combate, ele regia o exército, ele rege o exército de Deus. Gabriel é um anjo de recados, então ele trabalhava no ministério do correio. ele tomava conta dessa área de toda informação celestial, é o Gabriel. E tinha o anjo caído, Lúcifer, que era na parte da música. Caiu, perdeu a sua posição lá. Então ele ensinou muito sobre isso. E aí vem os querubins, são 4. Esses 4, cada um tem um tipo de face. Um tem face de leão, um tem face de touro, um tem face de homem e um tem face de águia. Eles têm uma posição em volta de Deus, mas esses 4, eles são representações dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, aí você vai para os querubins, os serafins. Os serafins têm 6 pares de asa. 6 pares. 3 pares de asa. 2 cobrem os pés, 2 cobrem a face, e com 2 eles voam. Então, quando você olha para as Escrituras, você vê os homens de Deus falando sobre isso. Amém, amados? Amém? Então o reino dos céus, ele não pertence a homem nenhum. Nenhum homem, entenda, penetrou ainda o reino dos céus. Ele foi visitado. Teve 2 homens que visitou. Um foi Paulo e o outro João. Paulo e João conheceu os céus. Amém? E Paulo ainda tem um passo a mais, porque ele conheceu o paraíso. Porque o paraíso é o lugar intermediário, é o lugar de descanso dos santos em Cristo Jesus, dos irmãos que já dormem no Senhor. Todo irmão que já dorme no Senhor, que morre, ele vai para o paraíso. E Paulo explica isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele diz assim: irmãos, acerca dos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes.
que ninguém vos engane. Então, a Bíblia ela contém essas respostas. Amém, amados? Glória a Deus. E como nós estamos numa escola, toda quinta-feira é a nossa escola da fé, tanto eu aprendo como eu ensino, eu aprendo ensinando e ensino aprendendo. Eu vou repetir essa frase: eu aprendo ensinando e eu ensino aprendendo. Então, porque às vezes a gente começa a falar algo e o Espírito Santo ele mostra, ele assopra a brasa e aí você percebe verdades nas Escrituras. Irmãos, e uma perda muito grande na sua vida de edificação, de construção em Deus, é uma perca muito grande quando você deixa de ler, meditar nas Escrituras. Ler e meditar nas Escrituras. Você vai para o Salmo de número 1, muitos preferem o 23, o 91, eu prefiro o Salmo de número 1, porque o Salmo de número 1, ele começa dizendo assim, ó: como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Aí eu gosto da tradução NVI para essa colocação: não se detém no caminho dos pecadores. Na NVI diz: não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e na estação própria ela dará o fruto. Isso fala de você, que tem a satisfação, o prazer em meditar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, de meditar, de ler. Então já há uma promessa grande nesse versículo: ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e na estação própria dá o seu fruto. Lá em casa, para a casa que nós retornamos, nós já moramos nela e nós retornamos para lá. Quando nós saímos de lá, a horta ficou praticamente sem nada. Lá tinha um pé de acerola, lá tinha bananeira, mas a minha criação de garnizé acabou com tudo, com capim, com mato, deixou só o terrão batido. E quando nós retornamos para lá agora, tem uns 4 meses, desde abril, lá cresceu um pé de amora. E esse pé de amora já está uns 2,5 metros. E recentemente, aí quando nós voltamos para lá, tinha as folhas, tinha as amorinhas, mas assim, de uma noite para o dia, as amorinhas sumiu tudo, por causa dos pássaros. E aí, recentemente eu olhei aquele pé de amora, irmão, só a galhada, só os galhos, sem folha, sem nada. Eu até pensei em cortar o pé, né? Até que falei para minha esposa: vou cortar esse pé aqui. Irmãos, mas de repente surgiu tanta folha assim, em questão de, eu vou dizer horas, porque foi rápido. Aquele pé de amora ficou cheio de folhas, verdinho e de amorinha. Está lá, cheio de folhas, o pé de amora. E aí você pega o texto e olha que não corre nenhum veio de água lá. Mas aqui o Salmo de número 1 diz que ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, e na estação própria dá o fruto. Veja, irmão, o ribeiro fala do Espírito. Você alimentado pelo Espírito, as suas raízes, porque a Bíblia ela nos compara como árvores. Amém, irmãos? Suas raízes elas vão estar sendo alimentadas
da fonte do ribeiro, do Espírito. E aí, as suas folhas não vão cair, fala de beleza. Você não vai perder a sua beleza em Cristo. Irmãos, como o crente é bonito, crente cheio do Espírito Santo, crente enraizado na palavra, ele não precisa se embelezar com o que as empresas vendem. No seu natural, você olha para ele, o cabelo é lindo, a fisionomia, a aparência, porque o Espírito Santo traz isso, traz essa beleza, porque ele é alimentado pelo ribeiro. As raízes estão ali. Amém, irmãos? Amém? Diga glória a Deus. É só você olhar, se você olhar as suas fotos antes de você vir para Cristo e hoje com Cristo, como sua vida mudou. Eu quase não tenho fotos, mas de vez em quando eu vejo umas que os meus amigos postam no Facebook, principalmente o Éder, esposo da Isabel. Gente do céu, misericórdia, fazia dó, gente, oh, que dó de mim. Mas hoje, irmãos, nós temos a unção do Espírito, nós temos o embelezamento do Espírito. Como é feliz o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O que é conselho, irmão? E hoje o ímpio não tem conselho para dar. Irmãos, a palavra de Deus tem conselho para te dar, e muitos conselhos de vida eterna, conceitos que edificam o seu espírito, conceitos que do céu, como esse que nós vamos ler agora. Amém, amados? Então os céus pertencem ao Pai, ao Filho. O Espírito Santo está conosco, está em nós e no meio de nós. Amém, irmãos? Mas o Espírito Santo está prestes a voltar para o lugar de origem, do seu lugar, um lugar que ele conhece muito bem. Aleluia. Irmãos, não foi só Jesus que aceitou uma missão, o Espírito Santo também de Deus aceitou uma missão: cuidar de nós. Amém, amados? Como Mordecai cuidou da rainha Esther por um longo período de tempo. Então o Espírito Santo de Deus, ele também aceitou a missão de cuidar de mim, cuidar de você. Olha como somos, irmãos, vasos imperfeitos, mas cuidados pelo oleiro. E aí ele nos encheu com o seu Espírito Santo, o que é perfeito habitando no perfeito. Diga glória a Deus. Mas o imperfeito não podia receber do perfeito o novo, porque estávamos velhos. É a parábola do vinho novo e dos odres. Você não pode colocar vinho novo em odre velho, porque rompe-se o odre e perde-se o vinho. Da mesma forma, não coloca esse pano novo em pano velho. Então, irmãos, nós não tínhamos estrutura para suportar. E o Pai veio e preparou em Cristo Jesus esse campo para eu e você tê-lo em nosso espírito. Diga glória a Deus. Para nos guiar, para nos tirar de conceitos religiosos, de doutrinas religiosas, de práticas heréticas e malignas, que não tem nada a ver com o Pai. Amém, amados? Amém, amém? Então veja bem, eu estou no Evangelho de São Mateus. Se você voltar no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, o capítulo 13 ele é um divisor na vida de Jesus, na história de Israel,
e do povo gentio. Porque quando você vai para o capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, Jesus está ensinando na sinagoga, e aí a mãe de Jesus, com os irmãos dele, chega lá e manda chamá-lo. E alguém chega para ele e fala: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando, porque havia uma multidão ouvindo ele, então não tinha como eles entrar. Veja, irmãos, Jesus estava ali ensinando, e aí vem a mulher e os irmãos querem cortar o barato de Jesus. E aí Jesus então se levanta e diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí ele responde: todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é os meus irmãos, as minhas mães, a minha mãe e as minhas irmãs. E aí então Jesus sai do 12 e ele entra no 13. Jesus saindo de casa. Casa fala de Israel. Jesus sai de casa, de Israel, e vai para a beira do mar. A beira do mar fala de multidão, gentios, os outros povos, porque Israel acaba de negá-lo. Porque nessa história, é o que eu já disse aqui, a família. Então Jesus está ali, aí agora Jesus vai para Nazaré, onde ele cresceu, e chega lá, ele faz sinais, e então as pessoas olham para ele e falam: oh, que poder é esse? Mas bate na vida dele, onde ele cresceu. Então Jesus diz assim: olha, o único lugar que o profeta não tem honra é no meio dos seus. Porque eles mesmos dizem: oh, mas ele não é filho de Maria, não é filho de José o carpinteiro, não está ali os seus irmãos? E cita o nome dos 4 irmãos e fala: não estão ali as suas irmãs? Eles olham para a humanidade de Jesus e não reconhecem a divindade de Cristo. Então Jesus deixa a casa, ele sai de Israel e agora ele vai para o meio da multidão. E Jesus abandona Jerusalém. E ele começa a andar em volta de Jerusalém, até ele retornar para Jerusalém, para entrar na Vila Dolorosa, ou sendo ovacionado como rei, quando ele manda buscar um jumentinho. Jesus só volta ali. E ele chega diante de Jerusalém e fala: Jerusalém, como quis eu ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha se ajunta os pintinhos. E manda buscar o jumentinho. Então ele entra montado no jumentinho. Ele só volta ali, irmãos, para casa. Mas ele abandonou a casa, que é Israel, porque ele veio para os seus e os seus o negaram. Então agora ele vai se cumprir a profecia de Isaías 65, que diz que um povo que não era o seu povo, mas se tornou o seu povo. Ele fala de nós, os gentios, que não são os judeus. E agora então Jesus, ele está aqui no capítulo 24, no capítulo 25, começando mais uma parábola, a parábola das 10 virgens, dizendo: portanto, o reino dos céus. E no capítulo 13 de Mateus, há 7 parábolas. 6 começam com o reino dos céus, porque o reino dos céus, mais uma não começa com o reino dos céus, mas há 7 parábolas. E a primeira parábola do capítulo 13 de Mateus é a parábola do semeador, que saiu a semear. Um pouco de semente caiu na beira do caminho, outra caiu no meio de espinhos, outra caiu no meio de terreno pedregoso, e a outra caiu em terra fértil. E ele vai então explica, e ali ele conta uma série de parábolas, e 6 são 7, 6 delas começam ele falando o reino dos céus, o reino dos céus. E vem outros capítulos, até agora no capítulo 25, amém, amados? Jesus vai contar uma palavra escatológica, porque a parábola das 10 virgens, além de ser uma parábola profética, é uma parábola escatológica. Escatologia é que fala sobre o final dos tempos.
Escatologia tem tudo a ver com Apocalipse, a revelação, o tempo final. E a parábola das 10 virgens é uma parábola escatológica porque ela fala do arrebatamento, aonde 5 entra e 5 não entra. E houve um motivo por essas 5 não entrar e 5 entrar. E essa parábola, irmãos, das 10 virgens, tem tudo a ver com a época que nós vivemos. E a parábola das 10 virgens, entenda, irmãos, você está dentro dela. A igreja, num nível mundial, está vivendo a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é para esse tempo, e nós estamos dentro dela. Ela está no nível mundial, aonde houver a igreja do Senhor Jesus. Diga amém. Então vamos ler. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Veja, elas são 10 virgens. Já viu quando eu fico aqui falando desses pastores e líderes e falsos apóstolos e profetas, falando que a igreja de Jesus está prostituída e adulterada? Veja, irmãos, que até as que não vão entrar, elas são chamadas de virgens. Ninguém nunca tocou nelas, Paulo. Ninguém nunca pôs a mão nelas, porque elas são virgens. Vocês estão me entendendo? Elas nunca se prostituíram e não havia como adulterar, porque nem casadas são. E aí, o que eu acho mais absurdo é quando dizem que ela está adulterada. Irmão, para ser adúltera, ela tem que ser casada. A igreja ainda não se casou com o noivo. Jesus ainda não veio buscar a sua igreja para esse casamento. Como que ela pode ser adúltera? E o que mais me entristece é ver que uma grande multidão segue esse tipo de líder, esses tipos de apóstolos, com esses ensinamentos. Ora, irmão, só pode adulterar se é casado. Se não for casado, não tem adultério. Como é que pode chamar e dizer que a igreja de Jesus está adulterada? Ela está adulterando se ela ainda não casou. E aí diz assim, não, está prostituída. Não está aqui na parábola das 10 virgens. Até as que não entram é virgem. Se ela é virgem, é porque nunca foi tocada por homem nenhum. E o que aconteceu que elas não entraram? Foi o pecado? Foi o pecado que fez com que elas não entrassem? Foi o pecado que tirou elas? Não, não foi o pecado, irmão. Porque o pecado já está resolvido na cruz do Calvário. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Então não foi o pecado que tirou elas. Não foi o pecado que fez com que elas ficassem de fora. Pastor Menezes, foi o que? A negligência. A negligência, o desinteresse. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, veja, e saíram para encontrar-se com o... Alguma foi sozinha? Não. Elas foram em dupla? Não. As 10 foram juntas. Veja, as 10 saíram juntas para se encontrar com o noivo. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. Então o noivo aqui na parábola é Jesus. Isso aí o mundo inteiro concorda que o noivo aqui é Jesus.
5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Veja, 5 eram sábias, mas 5 inconsequentes. Eu já ministrei isso aqui sobre ser inconsequente. São pessoas que fazem as coisas na presença de Deus sem se preocupar com a consequência. São inconsequentes. Elas não estão preocupando com a consequência daquilo que elas vão fazer, trazer ou recair sobre ela. São inconsequentes. 3. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Veja, elas não levaram óleo de reserva. Elas só saíram com o quê? Com a candeia. Somente com o óleo que estava na candeia. Para quem não sabe o que é candeia, candeia é como se fosse uma lamparina. Aquela lamparina, tinha um pavio, coloca óleo de diesel, mete fogo, sobe uma fumaça preta. Lamparina. Só que a candeia era de uma forma diferente. Mas para nós lamparina, né? Um bujãozinho de metal, com pavio dentro. Então, 5, veja, nós não vamos levar. Eu não vou levar isso aqui. Por quê? Não, porque isso aqui vai encher minha mão. Não, isso aqui vai ocupar espaço. Isso aqui vai ser peso. Vou levar, não. Vou levar só a lamparina para iluminar. Mas elas foram junto com as 10, com as outras 5. Certo? 4. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. As outras 5 levaram óleo. Amém? Versículo 5. O noivo demorou a chegar. Quem é o noivo? Dessa parábola aqui, quem está contando ela? Não é Jesus? Jesus não está contando a própria parábola. Quem é o noivo? Jesus. Quantos mil anos já se passaram? Para nós, no nosso tempo? 2000. E no tempo de Deus? 2 dias. No tempo de Deus, 2 dias. No nosso tempo, 2000 anos. 2000 anos já se passaram. É muito tempo ou não, irmão? É muitos anos ou não, irmão? É muitos verão, como se diz por aí, né? Mas para Deus só foram 2 dias. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí eu me arremeto, eu volto na parábola do bom samaritano. O bom samaritano ali, irmãos, é Cristo. O bom samaritano ali não é uma pessoa próxima a você. O bom samaritano é Cristo. Primeiro veio o fariseu, o levita, que representa a lei, não cuidou do homem ferido, passaram de largo. Aí desce um samaritano, cuida das feridas, coloca azeite, cuida dele, leva para uma pousada, paga por 2 dias. Na parábola você pode ler, ele pagou por 2 dias para o dono da pousada, falando: olha, cuida dele, se passar e se você gastar algo mais com ele, quando eu retornar, quando eu voltar, eu vou te ressarcir.
Ele pagou por 2 dias, por 2.000 anos. E ele tocou. O dono da pousada é uma figura do Espírito Santo. A pousada fala da igreja. Então, o dono da pousada nem nome ele tem, porque fala da pessoa do Espírito Santo. E ele foi adiante, mas ele vai voltar. E ele vai voltar no 3º dia. Ele vai voltar no 3º dia. Para recompensar, ressarcir o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus cuidou da noiva dele, como Mordecai cuidou da rainha Esther. Posso ouvir um amém, irmãos? Diga glória a Deus. E o óleo, preste atenção, o óleo, o azeite em toda a Bíblia, ele tipifica quem? O Espírito Santo. Então, veja, irmão, o que as virgens deixaram, não levaram? O azeite, o Espírito Santo, a comunhão. Não o azeite, fala da comunhão. Elas deixaram de ter uma comunhão com o Espírito Santo. Falou, não vou levar. Mas 5 levaram. Comunhão. Entra para o teu quarto, ora em secreto, porque o teu pai que te vê e te ouve no secreto, ele vai te recompensar. Quem esteve aqui domingo na ceia, recorda do que eu falei sobre o pastor. Ele fazia tudo certo. Jesus elogiou ele. Olha, cara, eu te elogio nisso. Você está de excelência, de parabéns, o pastor da igreja de Éfeso. Mas eu tenho contra ti, que você perdeu o primeiro amor. Ele perdeu a comunhão com ele. Ele fazia tudo certinho. E assim tem muita gente fazendo certinho, dá dízimo certinho, ainda bate no peito, como aquele fariseu: Senhor, eu dizimo certinho. E o publicano falou assim: ai de mim. E Jesus falou: quem saiu justificado? O que bateu no peito, disse que dizimava, jejuava, fazia tudo certinho. O que ficou em pé ou o que se ajoelhou? O que se ajoelhou. Pois é, esse saiu justificado. Porque, irmão, entenda, no Pai, o meu procedimento não tem que ser justificado pelo homem, por Ele. É Ele. Porque homens oram em pé, homens tiram selfie, homens fazem as coisas para aparecer. E é isso que Jesus estava falando, aquele homem em pé do fariseu. Ele troca a trombeta, mas o publicano, ele agachou e falou assim: ai de mim, não consigo nem erguer minha cabeça, porque eu sou pecador. Entenda que nesse processo do azeite, a oração, ela é importantíssima, irmão. Porque a oração, a sua oração com Ele, o seu diálogo com Ele, demonstra que você é dependente dEle, irmão. Mas quando você não ora, você não desce aos pés dEle, você não chora, você não derrama lágrimas, você está dizendo para Ele: não, eu não preciso do Senhor não, eu oro, eu sou o Thor, eu sou o Ragnarok, é o Thanos, né? Não é Ragnarok, não, eu sou o Thanos,
com a luva dos 5, as 5 pedras preciosas. Não, irmão, você não é o Thanos. Você é um desgraçado como eu, miserável, pobre, cego e nu. É isso que você é, velho. É isso que nós somos sem Ele. Compreende, sim ou não? Então, entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Veja, elas levaram óleo. Não, isso aqui não vai me incomodar. Eu vou levar a minha comunhão. Isso fala disso, de comunhão, de ir para o canto, orar no secreto, certo? De evangelizar, sair e falar de Jesus. Não perder a oportunidade para falar desse verdadeiro evangelho, a boa notícia do que Jesus fez. E a primeira pancada que você pode começar a falar sobre o evangelho da graça é sobre a religião. É falar, a religião desgraçou tudo. Jesus, não é isso que a religião fez. Porque a religião desgraçou a boa notícia. Você começa arrebentando por aí, irmão, no seu argumento para evangelizar. Não é falar que sua igreja não dá dízimo. Não, lá na minha igreja não dá dízimo, não. Tem gente que começa a evangelizar assim. Não, lá na minha igreja não dá dízimo, não. Não, meu irmão, não é isso não. Isso não é falar do evangelho de Jesus, não, da boa notícia. Não, porque lá na minha igreja, lá a mulher não precisa cortar o cabelo, não. Ó, não precisa deixar o cabelo crescer. Como é que é? Eu inverti, né? Lá na minha igreja, o pastor não cobra a mulher cabelo grande, saião. Não, isso não é evangelizar, não, mas isso é uso e costume. Isso não é evangelho, não, irmão. Isso é uso e costume. Evangelho é boa notícia, é falar da obra redentora de Jesus. Saber o que aconteceu quando Jesus morreu e saber o que aconteceu comigo quando Jesus ressuscitou. Olha que coisa, irmão. Quando Jesus morreu, algo aconteceu na minha vida. Quando Ele ressuscitou, algo também aconteceu na minha vida. Quais são os benefícios disso? Mas nós estamos aqui falando disso, Alessandra na vila, os irmãos aí falando. Quais que esses benefícios? O que aconteceu na minha vida quando Jesus morreu? E quando mais eu aprendo disso, quando mais eu me adentro nesse evangelho, irmãos, mais eu vejo, mais eu compreendo Paulo, quando ele diz, miserável homem que sou. Ora, irmão, o cara que chapou, o cara que foi lá em cima, o cara que viu o céu e viu o paraíso e voltou, falando, gente, não tem palavra em linguagem nenhuma que consiga explicar aquilo lá. Um homem que desceu de lá falando assim, o morrer para mim é lucro. Ah, como eu queria estar com ele agora, mas por causa dos meus irmãos eu vou ficar mais um pouquinho. Porque quem verdadeiramente conhece ele, meu irmão, dá licença. Dá licença para quem verdadeiramente conhece, dá um cheiro nele. Fica anestesiado, quer aquele cheiro. Alessandra comprou um perfume, eu fico, quando ela passa esse perfume, nossa, quando ela usa ele, é a mesma coisa, é Jesus. Ele tem um cheiro que é só dele. É só dele, de mais ninguém. E esse cheiro é dele, é para a igreja, é para a noiva dele. A voz dele, ele diz no Evangelho de João, as minhas ovelhas, quando eu chamar elas conhecerão a minha voz, porque só as ovelhas dele conhecerão a voz dele. E aí então, versículo 5, o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. O que aconteceu com elas? Ficaram com sono.
todas. Agora não é só as imprudentes, as prudentes também ficaram com sono, e elas adormeceram. Veja, irmãos, por que elas adormeceram? Até as prudentes, porque o noivo tardava a vir, o noivo estava demorando a vir. Elas saíram para encontrar com ele, saíram, mas ele demorou. Preste atenção, irmão. Se esse modelo de casamento que temos é baseado nessa história aqui, está totalmente invertido. Porque não é a noiva que espera o noivo. Desculpa. Não é o noivo que espera a noiva. É a noiva que está esperando o noivo. E no casamento, nesse modelo que diz que é santo, que se não casar de vestes brancas e tudo, está em pecado. Eu mostrei ontem para minha esposa, uma mulher que quebrou com o tradicional, casou de preto. Ela casou de preto. Aí eu mostrei ela, toda de preto. E aí, irmãos, o noivo lá esperando ela, mas ao passo que eu vi um casamento aonde foi a noiva que ficou esperando o noivo. E aí, irmãos, isso mexe com esse politicamente correto, que não tem nada de correto. E aí eles olham para isso e falam: isso é heresia, isso é heresia. Isso é o que eles falam de mim, isso é heresia. O que ele prega é blasfêmia. O que ele prega aí, ensino, não tem nada a ver com a Bíblia, é libertinagem. A graça, lá vocês podem tudo, pecar, fazer o que vocês quiserem, liberou geral, é o que dizem. Mas vocês que estão aqui sabem que não é isso. Então, até as prudentes adormeceu. Isso aqui, irmãos, é uma profecia, uma parábola profética escatológica. Vou repetir, é uma parábola profética escatológica. Esse dormir aqui, irmãos, fala desse tempo aonde a igreja dormiu. No tempo, ela parou de ser, porque ela foi perseguida até o século III. Aí surge um homem que agora une o império com a igreja, e aí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, e esse imperador agora, chamado, alguém sabe o nome dele? Constantino. Agora ele quer fazer todo mundo se converter, e ele quer que o povo se converte agora ao fio da espada. Quem não converter está morto. Você precisa estudar o lado negro disso. E aí é onde nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque até o século III a igreja ela era perseguida. Os mártires da igreja. Então, houve sim um tempo negro, a igreja adormeceu, está aqui, ela adormeceu no tempo. Mas houve um tempo, versículo 6, à meia-noite. Qual era o horário que Paulo e Silas oravam? Que hora? Só existem dois momentos que os ponteiros do relógio, tanto o menor como o maior, estão apontando para o céu. Um é a meia-noite, o outro ao meio-dia. Perto da meia-noite, veja, era onde que Paulo e Silas estavam orando e viu o terremoto. Perto da meia-noite, não era meia-noite. Mas aqui, à meia-noite, ouve-se um grito. Eis que vem o noivo. Olha para mim. À meia-noite fala de escuridão,
Foi quando a igreja dormiu. Alguém começou a gritar: o noivo está vindo. Foram homens que surgiram, movidos pelo Espírito, e começaram novamente a proclamar sobre a volta de Cristo. Isso aconteceu no século XVIII da nossa história da era cristã, onde houve um avivamento sobre a face da terra. O Espírito Santo levantou esses homens, eles começaram a pregar novamente: o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo, o arrebatamento. Se você estudar a história das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vind, quando chegaram aqui, por direção do Espírito, a mensagem deles no começo era isso: o arrebatamento, o noivo está vindo, o noivo está vindo. E por causa dessa mensagem, milhares e milhares de almas foram se entregando ao Senhor Jesus, porque o noivo está vindo. Essa era a mensagem. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles se corromperam nos ensinos e outros. E aí agora os ensinos são o quê? Você quer ficar rico? Você quer ficar próspero? Você quer receber um milagre? A mensagem está distorcida. Isso está no pacote, mas essa não é a mensagem. Não foi para isso que ele veio. Ele veio buscar o que estava perdido. Amor feroz, e ele me achou. Ele me achou. Ele me achou. E só tem duas pessoas nesse lugar que ele achou. Eu sou uma. Não. Ó. Só tem duas pessoas nessa casa que ele achou. Eu sou uma. Mas teve uns aí que não aceitou, não falou nada não. Então ele está perdido ainda. Então à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Veja, o noivo, eis que vem o noivo, mas o noivo não tinha chegado ainda. Não é isso que nós estamos pregando agora? Nessa casa aqui, o que nós temos feito? Falado sobre o noivo, a preparação, a santificação para a vinda desse noivo. E ele está vindo. Versículo 7. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. Veja, todas elas acordaram. Todas as virgens acordaram. Todas elas. Nenhuma ficou dormindo, acordou. Mas o que é o problema? As insensatas. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Veja, irmãos, as nossas candeias estão se apagando. Isso aqui fala da doutrina de Cristo, da comunhão com o Espírito Santo, dos valores cristãos. O Senhor nos isentou das nossas obras para sermos salvos, porque somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas como salvos em Cristo, temos obras. O meu vizinho precisa das minhas obras. O caído na rua precisa das minhas obras. A missão do ir por todo mundo precisa da sua obra, do seu financiamento, do seu sustento. O irmão necessitado precisa das suas obras. As minhas obras não me salvam, porque nós somos salvos, eu sou salvo, você é salvo pela obra dele. Mas o meu vizinho precisa, o seu vizinho precisa, o amigo do seu trabalho precisa. Eu tenho visto Paulo fazer isso muito.
E sai perguntando: você conhece fulano? Ele tem um grupo e ajuda. Ele contou uma cena esses dias que eu achei engraçado depois que foi embora. Ele contou uma cena engraçada que aconteceu com ele. Mas de boa, deixa para lá. Então, irmãos, a sua mão direita não precisa ver o que faz a sua esquerda. Como é que é? A esquerda, né? Não precisa ver o que faz a direita, né? É isso, né? A mão é membro no corpo. O seu irmão não precisa ver o que você faz. O pai sim. E ele te recompensará. Ele te recompensará, irmão. Então todas as virgens acordaram, foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, dai-nos um pouco da vossa comunhão, dai-nos um pouco da vossa comunhão como Espírito. Porque, irmãos, elas perderam, elas não levaram, porque são nécias, estão por aí, olhando para você, admirado, com a sabedoria do Espírito em você. As sábias, que tem sabedoria do alto, não inteligência. Inteligência é terrena, mas sabedoria do alto só o Pai pode te conceder. E a Bíblia diz assim: porque a sabedoria da terra ela é maligna. O homem na terra ele só adquire inteligência, mas sabedoria vem dele. E ele falou: se você quer, peça de graça que ele te dá. Provérbios Salomão nos orienta a buscarmos, atarmos em nosso pescoço a sabedoria, não nos apartarmos dela. Provérbios fala sobre a sabedoria. Então as insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite. Presta atenção, irmãos. Elas tinham azeite? Tinham azeite? Tinha. As sábias tinham azeite. Mas olha o que aconteceu. Porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam. Olha a resposta: não, vamos fazer aqui a vontade do Senhor, né? Vamos dividir certinho. Ah, aqui ó, eu tenho esse tantinho de azeite aqui. Nós é 5, vocês é 5. Então eu vou dividir com você. Pega metade do meu e eu fico com a metade. Eles fizeram isso? Não, irmão. Não podemos. Olha o que a sábia falou. Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Aí eu pergunto: isso aqui é egoísmo? É egoísmo, irmão? Ué, mas não tem que dividir? Amar o teu próximo como a ti mesmo? Veja que o ensinamento é errado. Quem que é o próximo? Esse ensinamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem que é o próximo? Quem foi o próximo perto do homem que caiu? Não foi o samaritano? E quem é um samaritano? E aí Jesus falou: ame o próximo. Jesus falava: me ame, eu sou o próximo. Então, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Aí eu lhe pergunto: nos dias de hoje não tem gente vendendo unção? Não estão vendo? Hã? A irmã está falando aí que estão vendendo até o feijão, né? Mas não estão vendendo a unção, irmão? E vendem como? Precisa explicar? Precisa explicar? Precisa explicar, irmão, como que vende? Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. Olha, ela saiu para comprar, chegou quem? Chegou quem? Quem é o noivo? Jesus.
As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Porque eu sou a porta que eu abro ninguém fecha, e que eu fecho ninguém abre. Quem é ele? Quem é essa porta? Ele é o noivo. Ele fechou a porta. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Uma parábola profética e escatológica. Aí eu lhe pergunto, irmão, nós não estamos vivendo ela? Sim ou não, irmão? Estamos gritando nessa cidade, o noivo está voltando, mas tem gente gritando ali: você quer prosperar? Quer ser curado? Nós estamos gritando, o noivo está voltando, o noivo está vindo. E ainda batem e me falam assim: por que você não faz mais campanha? Por que você não faz mais corrente? O noivo está vindo. Eu não estou vendendo azeite. Eu não vendo mais o azeite. Eu não estou aqui para vender. O noivo está vindo, é o que nós estamos gritando. O noivo está vindo. E o que falta aqui, pastor? O que falta, irmão? Aonde você se encaixa aqui? Seja sincero. Lembra do que ele falou para o pastor de Éfeso? Lembra de onde caíste e arrepende-te. Porém, ele fazia tudo certinho. Sei que você pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Quem estava na ceia no período da noite ouviu o que eu ensinei. Sei que você pôs à prova. Conheço as suas obras, conheço a sua perseverança, conheço tudo. Mas eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Veja, ele, com relação à igreja, estava fazendo certinho, irmão. Mas na sua comunhão, você perdeu o seu primeiro amor. Então lembra-te de onde caíste, irmão. Não vai nessa onda de usar o versículo lá do Velho Testamento, que o cair é do homem, o levantar de Deus, que o homem está destinado a cair 7 vezes, mas de todos o Senhor o levantará. Isso era no velho pacto, onde o homem era morto no espírito. Mas agora, no novo concerto, eu sou vivo no espírito. O meu espírito é vivo, eu tenho a nova natureza dele. Não existe essa de cair não, irmão. Arrepende-te. Arrepende-te. Lembra de onde você caiu. E volta-te ao primeiro amor. O que está faltando, pastor? Quantos minutos faltam, Charles? Já passei. Lembra-te de onde você caiu. O que está faltando? Olha aqui. Interesse. Há mais desinteresse do que interesse. E quando você já se pega desinteressado e algumas coisas pequenas te proíbem, te inibem de vir: ah, não vou hoje não porque eu estou com dor de cabeça. Ô irmão, vem com a dor de cabeça. Ô pastor, põe a mão na minha cabeça aqui, ora por mim. Muda, irmão. Ah, minha mulher não quer ir não. Mas vem você. Ah, meu filho é baguncento. Ele sempre vai continuar porque você está sempre profetizando e não está ensinando seu filho. Sempre vai ser assim, irmão. Você está demonstrando para ele o que ele é. Você está dizendo: você é isso, então não vou te levar não, vou te punir. Ora, irmão, muda. Metanoia. Não, vou te levar e deixa o pastor Menezes dançar com você. Pode deixar que eu dando mesmo.
Eu sou bom nisso. Vocês sabem que eu sou? Ô menino, senta ali, ó. Eu sou bom nisso. Mas que ele cresça ouvindo a palavra, irmão. Que ele cresça sadio, como árvore plantada junto ao ribeiro.